E aí, preparados para mergulhar numa das maiores histórias de detetive que existem? Sério mesmo, a gente vai investigar a origem do nosso universo. Hoje, vamos seguir as pistas que levaram os cientistas à teoria do Big Bang. Para começar, uma pergunta fundamental, daquelas que a humanidade se faz há séculos. Afinal, qual é o tamanho do universo? A resposta hoje em dia pode até parecer óbvia para muita gente, mas, por muito tempo, a nossa visão do cosmos era bem diferente. A verdade é que o nosso entendimento sobre o universo é algo surpreendentemente recente. E toda essa virada de chave, essa mudança de paradigma, foi causada por uma única e revolucionária pista. Ok, então vamos lá. Nossa primeira pista nos leva para uma época em que o universo parecia um lugar bem menor do que a gente imagina. É isso mesmo que está na tela. O consenso científico era que tudo o que existia estava contido aqui, na nossa própria galáxia, a Via Láctea. E o resto do céu escuro era só vazio. Fim da história. Mas aí, bastou uma única estrela para quebrar essa ideia. Uma só observação que mudou a astronomia para sempre. O que aconteceu foi o seguinte: o astrônomo Edwin Hubble estava estudando um tipo especial de estrela, uma cefeida, lá na nebulosa de Andrômeda. O legal dessas estrelas é que elas piscam de um jeito que permite calcular a distância exata delas até nós. E quando o Hubble fez os cálculos, o resultado foi um choque. A estrela estava muito, mas muito longe. Tipo, bem fora dos limites da Via Láctea. A conclusão era inevitável. Andrômeda não era uma nuvem de gás dentro da nossa galáxia. Era outra galáxia inteira. De uma hora para outra, o universo ficou imensamente maior. E essa descoberta gigantesca levou a outra ainda maior. As galáxias estavam todas se afastando umas das outras. O universo estava se expandindo. E claro, isso levantou uma questão, que era lógica e simplesmente inevitável. É um exercício de imaginação bem simples, mas com consequências profundas. Pensa assim, se a expansão do universo é o filme da nossa existência passando para frente, o que a gente veria se apertasse o botão de rebobinar? O caminho lógico é bem claro, né? Se hoje no passo 3 as galáxias estão se afastando, rebobinar o tempo leva a gente para um passado primitivo, o passo 2, onde tudo estava bem mais perto, mais quente, mais denso. E se a gente continuar voltando sem parar, a gente chega no passo 1, o ponto de origem, o momento em que o universo inteiro estava concentrado num único pontinho. E agora uma curiosidade bem legal sobre o nome disso tudo. O cara que propôs a ideia, o padre e astrônomo Georges Lemaitre, chamou essa origem de átomo primordial. Um nome bem poético, né? Mas o nome que ficou famoso, Big Bang, na verdade foi um apelido meio sarcástico, cunhado por um astrônomo rival, o Fred Hoyle. Ele não acreditava na teoria e usou o termo para tirar um sarro. Mal sabia ele que o nome ia pegar e como. Então tá, tudo começou num ponto só. Mas como foi esse começo? Agora a gente vai viajar no tempo de verdade, lá para o primeiro microsegundo da existência. A teoria diz que o universo começou há cerca de 13,7 bilhões de anos. Essa é a idade que os cientistas calculam com base na velocidade com que ele se expande. Pensa só, tudo, absolutamente tudo que a gente conhece, começou nesse exato instante. E as condições eram simplesmente extremas. A temperatura nos primeiros instantes era de 10 elevado a 32 Kelvin. Isso é um 10 com 32 zeros na frente. É um número tão absurdamente grande que a nossa mente nem consegue processar direito. E nesse forno cósmico aconteceram coisas cruciais. Por alguma razão que a ciência ainda tenta entender completamente, a matéria venceu a batalha contra a antimatéria. Sobrou o suficiente para construir tudo que a gente vê hoje. Pequenas, minúsculas flutuações de densidade agiram como as sementes das futuras galáxias. E o mais fundamental, o próprio espaço e o tempo como a gente conhece foram criados ali. Ok, a partir daquela bola de fogo inicial, o universo começou uma jornada bem longa. Uma jornada de resfriamento e construção. Vamos ver como as coisas se desenrolaram a partir daí. Imagina o seguinte, no comecinho era tudo tão quente, mas tão quente, que nem os átomos conseguiam se formar. Era como uma sopa super densa e caótica de partículas e luz, onde os elétrons simplesmente não conseguiam se grudar nos núcleos para formar um átomo. Só que conforme o universo se expandia, ele também esfriava. E aí a gente chega num número-chave, 3000 Kelvin. Porque quando a temperatura caiu para esse nível, algo quase mágico aconteceu. Foi nessa temperatura que os elétrons finalmente conseguiram se combinar com os núcleos e formar os primeiros átomos estáveis.
Essa mudança foi crucial porque transformou o universo de uma névoa opaca em algo transparente. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente, e a partir desses primeiros átomos, a gravidade começou a fazer seu trabalho, juntando tudo para formar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias e, eventualmente, tudo que a gente vê hoje no céu. Tudo bem, essa é uma teoria fascinante, mas como a gente pode ter certeza disso tudo? A nossa história de detetive chega agora ao seu clímax, com a descoberta da prova definitiva, um verdadeiro eco do início dos tempos. Hoje em dia, se a gente apontar um radiotelescópio para o espaço vazio para qualquer direção, a gente vai medir uma temperatura média incrivelmente consistente, 2,7 Kelvin. Isso é só um pouquinho, 2,7 graus, acima do zero absoluto, a temperatura mais fria possível. E isso nos leva a uma pergunta bem intrigante. Se o espaço é um vácuo, por que ele não está na temperatura de zero absoluto? Por que não é perfeitamente gelado? De onde vem esse calorzinho, esse calor residual? A resposta é a famosa radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É, literalmente, o brilho que sobrou do Big Bang. Sabe aquela luz que foi liberada quando os primeiros átomos se formaram? Ela viajou pelo universo por 13,7 bilhões de anos. E nesse tempo todo, ela foi esfriando e se esticando até virar essa radiação fraquinha que a gente detecta hoje. E é aí que a coisa fica genial. A descoberta dessa radiação, que já tinha sido prevista pela teoria décadas antes de ser encontrada, é a arma do crime na nossa investigação cósmica. É uma das evidências mais fortes que a gente tem de que o universo realmente começou com o Big Bang. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, talvez a mais profunda de todas. Se o Big Bang foi o começo da matéria, do espaço e do próprio tempo como a gente entende, faz algum sentido perguntar o que existia antes? É uma daquelas questões que nos coloca bem na fronteira entre a física e a filosofia, deixando a gente simplesmente maravilhado com a imensidão da nossa própria história cósmica.